E aí eu queria só já adiantar que nós vamos ver apenas alguns aspectos em linhas gerais, né? Porque aí depois, nas próximas aulas, a gente vai tentar ver algumas coisas um pouco mais específicas, né? Uma vez que são eventos mais recentes e a gente tem uma série de registros desses eventos, inclusive de imagem e de vídeo, né? Então nós temos uma série de informações que a gente pode agregar para a gente entender isso aí. E justamente pelo fato de nós termos muitas informações, acaba que nós não temos tanta necessidade e prioridade de tratar os mínimos detalhes por aqui, uma vez que você vai ver falar sobre esse assunto em muitos locais aí na sua vida, né? Então, o nosso objetivo hoje é ver esses aspectos, né, em linhas gerais, do que foi ou como ocorreu a chamada Segunda Guerra Mundial, né? E aí, como a gente já esperava, né, a gente já sabe mais ou menos, tem aí um protagonista nessa história, né? Tem alguém que tem um país ou tem uma pessoa que, de alguma forma, ela tem muita importância e influência na Segunda Guerra Mundial. Qual que seria essa pessoa, esse país que eu estou falando aqui? É Alemanha? Alemanha, O naturalmente. Hitler, professor. Aham. A Alemanha do nosso amigo Hitler, que, na verdade, ele ficou muito Que chateado com o que amigo, aconteceu na Primeira professor. Guerra Mundial, né? Então, ele, infelizmente, ele ficou muito chateado com o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e aí ficou naquela ideia do revanchismo, né? A ideia da vingança para com o resto do mundo que, por acaso, fez maldade com a Alemanha. Então, nós temos esse ponto aí. E aí já fica uma deixa já para a gente ir pensando, porque às vezes nós temos alguns governantes que tem essa ideia de defesa da nossa nação, essa ideia de estar pronto para qualquer briga pela nossa nação, mas às vezes traz prejuízos terríveis, né? Uma vez que nós já estamos em época de diplomacia, em época de negócios internacionais, em época de relações internacionais, né? Que eleva a cultura, a religião e a política e essas coisas todas. Então, ou seja, quando a gente tem alguns governantes muito linha dura, desses assim que estão prontos para a guerra, talvez pode ser um prejuízo sem tamanho para a população. Mas eu queria começar a conversar com vocês, né? Porque o Hitler começou, e aí engraçado essa fala da Maria Luísa aí, que amigo, né? Mas ele era um sujeito que tinha uns pensamentos muito nacionalistas, mas era demais, né? Então, ou seja, tudo na nossa vida, nós temos um filósofo chamado Aristóteles. Ele diz o seguinte: para que você seja feliz e tenha uma vida saudável, você tem que ser equilibrado. Tem que ser bom, Enzo, tem que ser bom, mas equilibrado. Porque se você for bom de menos, você se torna mal. Se você se é bom demais, você fica igual o filho pródigo, aquele lá da Bíblia, que pegou os bens do pai, saiu e gastou tudo e acabou com tudo e deu para os outros as coisas todas, né? Então ele ficou sem condições para sobrevivência até que teve que voltar para trás para pedir hospedagem na casa do pai dele. Entendeu? Então, ou seja, no Aristóteles, essa questão da virtude, que são as coisas, a propensão que nós temos para fazer o bem, tem que ser equilibrado. Tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos também é ruim, tem que ser equilibrado. Então, ele tinha esse princípio nacionalista, só que era demais, né? Então, ele entendia que só o povo alemão era o povo puro, era o povo bom, era o povo inteligente e era o povo que merecia viver com dignidade. O resto era o povo impuro, era o sangue ruim, era aqueles que não tinham essa devida dignidade, né? Isso aí tem um nome na biologia que chama-se... Bom, as atitudes dele conduziram para uma coisa que chamamos na biologia de eugenia. Nas ciências, eugenia. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Gene é de genética mesmo, sabe? Material genético, é de origem. E essa eugenia seria, então, aquela criação de uma genética pura. A tentativa da criação de uma genética pura, entendeu?
Então, ou seja, qual genética pura eu ia criar? É o negro africano? Não, o Hitler disse que, na verdade, tinha que ser o louro, alto, olhos azuis, branco, europeu. Europeu, não. Alemão mesmo, né? Ou, no máximo, ali dentro daquele império que ele queria, da Áustria, Hungria e Alemanha. Né? Ele queria fechar ali naquele grupinho ali do mundo como sendo o padrão para toda a sociedade. E aí, nesses pensamentos, ele escreveu um livro em alemão, né? Eu vou dar uma aula de alemão de graça para vocês aqui. Mein Kampf. Mein Kampf. Né? Mein é minha. Kampf significa luta. Minha luta. E aí ele foi pensando nessas ideias da luta que ele deveria estabelecer, essa luta que unificaria o povo alemão, essa luta que faria jus às injustiças acontecidas da Primeira Guerra contra a Alemanha, né? Então ele foi formulando essas ideias, essas teorias que geraram nada menos que a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ou seja, um evento sério, uma situação dramática, uma situação caótica aí na nossa história, certo? Então, nós vamos dar uma olhada aqui num texto que eu preparei, né? Que já serve como material de aula para prova. Eu acho que vamos fazer um combinado aqui, porque a prova já é semana que vem, né? E nós já vamos fazer prova então semana que vem. Vamos deixar o conteúdo da Segunda Guerra Mundial para depois, certo? Então, nós não vamos incluir a aula de hoje na prova. Porque sexta também nós nem teremos aula, porque é o dia da autoavaliação, né? E aí, semana que vem já é a prova. Então, a nossa prova vai cair até Revolução Russa, né? Então, só confirmando aqui no blog os conteúdos, eu já vou logo compartilhar com vocês aqui, que a gente já olha junto, né? Quais são esses conteúdos. Mas esse, só para fechar, esse conteúdo da aula de hoje, eu já coloquei lá no blog, só não coloquei no GR8, mas vou colocar hoje ainda no GR8, certo? Então, esse conteúdo entra no portfólio, é o nosso terceiro portfólio, certo? Então, vamos olhar aqui no blog, gente, olha só. Aula 43 é a de hoje, não vai para a prova. Aula 40, teses de abril da Revolução Russa, vai para a prova. Aula 36, a Revolução Russa, vai para a prova. A Primeira Guerra Mundial vai para a prova. Industrialização e imperialismo. Opa, peraí. Cadê o balanço? Esse negócio é um pouco difícil para mim ver aqui. Certo. Então, aqui, olha. Política indigenista, que é a aula 26. Vai. Aula 29. Proclamação da República no Brasil. Industrialização e imperialismo. Nós temos muito conteúdo para essa prova. Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Certo? Professor, calma. Repete de novo, porque eu confundi tudo. Vamos colocar só os números das aulas aí, você vê no blog e também vai ver lá no GR8, porque está enumerado lá dessa forma, tá? Então, a aula que está lá, põe a data também, gente. No GR8, data 30/3. Vocês já estão anotando todo mundo aí para ficar tudo certinho, meninos? No GR8, você vai encontrar uma aula postada no dia 30 de março, 30/3, que é a aula 26. Política indigenista. Vai para a prova. Depois, você tem uma aula postada no dia 6/4. Ô Enzo, depois a gente pode mandar para você, se você não tiver quem estiver anotando aí agora, depois manda no seu WhatsApp, tá? Que aí você já fica sabendo lá. Então, 6/4, aula 29. Tá bom, obrigado. Beleza. Antecedentes da proclamação da República. Aí, na semana seguinte, então, olha, 30/3, 6/4, agora 13/4, aula 32, industrialização e imperialismo. Pode para a próxima? Professor, volta. Uma dúvida. A gente vai entrar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então a gente vai falar sobre os campos de concentração e essas coisas também? Sim, e inclusive nós até começamos a falar disso. Quando o Hitler fala da eugenia, de criar uma raça pura,
os campos de concentrações foi justamente a perseguição que o Hitler fez contra os da raça impura, né? Os da raça que estavam ali para sujar o sangue dos alemãos na Alemanha. Antes de saber que a gente ia estudar recentemente, eu comprei 3 livros sobre os campos de concentração. Muito bom, muito interessante. Inclusive, tem até imagens depois de Auschwitz. Uhum. E você acredita que tem gente que fala que isso não aconteceu? Você acredita que tem gente que defende até hoje com unhas dentes, e pessoas assim, estudadas, pessoas muito renomadas, dizendo que na verdade não houve nenhum tipo de perseguição do Hitler. E se houve, o Hitler não tem nada a ver com isso. Né? Então eles tentam tem gente que defende essa coisa. Mas é para vocês saberem mesmo, né? Então, gente, anotou aí, 13/4, aula 32. E no dia 16/4, foi a aula 34, Primeira Guerra Mundial. Isso tudo prova, né? E depois, no dia 23/4, Revolução Russa. Aula 36. E, por fim, última matéria que cai na prova, 7/5. As teses de abril, que também é a mesma coisa de Revolução Russa, né? Está dentro do conteúdo da Revolução Russa. Então, política indigenista, proclamação da República no Brasil, imperialismo, industrialização e imperialismo, que é o neocolonialismo, não é? Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. 5 conteúdão, né? Muita coisa para você estudar para essa provinha. E vocês estudem, porque eu não quero precisar dar recuperação para ninguém. Eu quero que vocês tirem 10 na prova, direto. Assim, esse conteúdo, ele tem muito conteúdo pra gente estudar pra prova, né? Mas, assim, parece que um dos focos do senhor mesmo foi Revolução Russa, né? Porque é um dos temas que a gente vai estudar mais pra frente, né, também. A Revolução Russa, na verdade, foi o último assunto, né, Enzo? Talvez ele tá mais aí fresquinho na cabeça, porque foi o último assunto que a gente estudou. Mas a gente ficou na Primeira Guerra Mundial durante 2 semanas. Nós tivemos 6 aulas sobre Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos acho que foi quase 6 aulas sobre proclamação da República no Brasil. Né? O negócio é porque a nossa prova de história foi lá no comecinho, né? E quando você estava fazendo prova de matemática, nós já estava dando mais aula de história para o segundo bimestre já. Então, por isso que fica um conteúdo um pouquinho maior, né? Agora, aí esse conteúdo de Segunda Guerra Mundial nem vai cair na prova, né? Porque quando chegar em agosto, a gente já vai meio que começar de novo e deixa o conteúdo só de agosto para frente para a prova do terceiro bimestre, né? Mas assim, tá no portfólio, vocês participam, vocês estudam, né? Para aprender também. Prontinho, meninos? Então vamos entrar agora na Segunda Guerra Mundial, que é o conteúdo que a gente previu para hoje aqui. E aí você já vai ver aqui como uma primeira imagem, justamente a imagem do nosso afamado, né? Esse mocinho aqui, o senhor Adolf Hitler, certo? Então, o Adolf Hitler, ele assumiu o governo lá na Alemanha em 1933, né? Então, ou seja, já tinha passado bastante da Primeira Guerra Mundial, né? Mas ele foi um jovem, né? Um jovem militar, inclusive, que sofreu aquelas consequências ali, aquela situação da Alemanha na pior pobreza da história da Alemanha, que foi logo no final, depois da Primeira Guerra Mundial. Então já cresceu, né? Ele é filho de poloneses, né? De família polonesa ali. Então ele já foi crescendo nesse contexto de insatisfação, raiva, revolta nesse sentido. Ele tentou, quando em 1922 o Mussolini lá na Itália assumiu o governo lá, militar também. Mussolini é militar lá na Itália, assumiu o governo na Itália pela eleição. E começaram a disseminar umas ideias chamadas de fascismo. Ou seja, é fácil. Fácil seria um poder. É um poder que se estabelece por meio, inclusive, da força, se for necessário, para se estabelecer um melhor governo, né? Então, aí o Hitler, com essas ideias fascistas, ele concorreu às eleições lá na Alemanha,
mas ele não teve êxito, não ganhou, né? Mas continuou tentando e foi criando um partido, os Nazi, que seria quase como o Partido dos Trabalhadores por lá, certo? Os Nazi. E ele só conseguiu, de fato, se tornar chanceler na Alemanha lá em 1933, 10 anos depois que o Mussolini já era governante lá na Itália. Aí ele conseguiu chegar nesse governo, né? E já começou, então, a estabelecer as suas ideias chamadas ideias, vamos dizer, o termo técnico é totalitarismo. Totalitarismo. Governo totalitário. Normalmente é um governo agressivo, né? Porque se você concorda com o chefe, concorda com o governante, perfeito, você vai estar muito bem. Agora, se você discorda, meu amigo, você vai passar maus lençóis e muitas dificuldades. Por dois motivos. Tanto por perseguição do próprio governante, quanto por perseguição daqueles que apoiam o governante. Entendeu? Por quê? Porque acontece meio que uma lavagem cerebral, acontece meio que um encantamento, acontece um processo de estabelecimento de uma ideia que as pessoas não vê outra, entendeu? E a gente vê isso aqui até no Brasil, né? Então, quando começou a chamar um candidato a presidente de mito, é o mito, é a melhor opção, é a única opção, é o que vai fazer o Brasil sair da corrupção, vai salvar o Brasil, e aí tem muita gente que ainda está nesse mantra até hoje, já passou a eleição, já está eleito, já está governando, e tem gente ainda nessa, né? Não, agora que o Brasil vai para frente, agora que o Brasil vai ser salvo, agora que vai resolver todos os nossos problemas. É um mantra, sabe? A pessoa fica repetindo aquilo, e ela não pensa naquilo, ela simplesmente vai repetindo aquela coisa ali, internalizando aquela ideia. Isso aconteceu e acontece quando ocorre um governo Professor, totalitário na história. Pois não. às vezes até essa pessoa que eles acreditam que vão melhorar o país, como é no caso da Alemanha, né, e tudo, às vezes até essa pessoa poderia ter prejudicado, né, o país em vez de ter melhorado. Então, o registro histórico está aí, né? Então, várias situações, não avançou na economia, entrou numa guerra totalmente despreparado, e nessa guerra saiu totalmente muito mais lascado, vamos assim dizer, né, que é uma palavra mais chula um pouquinho. Então, ou seja, são situações aí que se vê. Mas vamos olhar aqui, meninos e meninas, alguns antecedentes, algumas situações. Nós não vamos, a aula aqui não é sobre o Hitler, né? Mas ele é importante nesse contexto, né? Não é bem sobre o Hitler, mas o Hitler é importante nesse contexto, uma vez que ele era o governante quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Leiam aqui a data. Quando é que ocorreu a Segunda Guerra Mundial? No período entre 1939 e 1945. Justamente, né? Então foi um conflito, olha a caracterização, conflito armado de maior escala da história da humanidade até os dias de hoje. Mas professor, teve um tanto de guerra de lá para cá, guerra do Golfo, guerra do Afeganistão, guerra do Vietnã, uma série de guerras, mas não teve uma só que tivesse o impacto que ela teve. E quase que muito disso se dá àquela explosão das bombas atômicas nas cidades japonesas, na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, né? Que foi talvez a explosão de algumas bombas que aconteceu na história, a que teve maior impacto, maior devastidão, né? Devastou uma série de um território muito grande, uma série de pessoas sofreram essas consequências, né? Então é o fato, né? Por isso que é tão importante. Nós temos a Primeira Grande Guerra, e a Primeira Grande Guerra foi de expansão territorial, né? Ela foi na Rússia, foi os Estados Unidos entrou nisso ali, a Europa muito longe, né? E essa, além de ser longe, que envolveu o Japão afora, lá no Oriente, teve esse grande impacto que a arma de fogo pôde causar, né? Então, ou seja, quem estava envolvido, gente? Olha só, envolveu as maiores potências da época, que empenharam
toda a sua economia e política no mesmo. Toda a sua economia e política no mesmo, e foi o único a usar armas nucleares. Cerca de 70 milhões de pessoas, né, soldados, civis, é um conflito sangrento na história. O período antecede aí antecede o início da Segunda Guerra Mundial. Foi um período no qual o nosso Estados Unidos da América estava em terrível crise, né? Ocorreu uma crise lá no ano de 1929. Quem sabe o apelido dessa crise de 1929, meninos? Oi, Heloísa. Quanto tempo eu não te vejo? Tudo bem? Então, lembra de uma história falada do crack da Bolsa de Nova York? Lembra dessa história, meninos? Não. A quebra da Bolsa de Nova York foi numa quinta-feira negra, né, que chamaram de quinta-feira negra, em que as ações despencaram. Isso era consequência da chamada ainda segunda Revolução Industrial, né? Então, muitos produtos aí, as fábricas começaram a produzir em larga escala, muito produto mesmo, e gerou muito desemprego. E aí nós tínhamos muito produto, mas não tinha gente para o povo não tinha dinheiro porque estava desempregado, né? Não tinha dinheiro para comprar os produtos. Aí com isso, então, nós tivemos um prejuízo. É a questão que os Estados Unidos sempre foi potência, né? E a potência ficou em crise e o mundo ficou em crise também. Justamente, foi uma crise de avalanche. Foi a Grande Depressão? Foi a Grande Depressão, que foi lá em 1929, e ela foi até por volta lá dos anos 1940 afora. E nesse meio, o que acontece? A Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós tínhamos ali dois eixos, né? Agora, veja bem, nós estamos na Segunda Guerra Mundial, tá? Não vai confundir com a primeira. Agora, um eixo era de um lado, nós tínhamos um chamado eixo mesmo, eixo. E nesse eixo nós temos Alemanha, Itália e Japão. Então, na Primeira Guerra Mundial, tínhamos ali Itália e Alemanha meio tímida ali, né? Um flerte assim meio camuflado, mas que ficou do mesmo lado. E agora, de novo, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália também do mesmo lado, e entrou junto o Japão. E do outro lado, contra, né? Nós temos agora não mais só a Rússia, mas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética, né? Que nós vimos logo depois da Primeira Guerra Mundial, o estabelecimento do Império Russo, que pegou ali Polônia, pegou Ucrânia, pegou uma série de países ali juntos, né? E também a Inglaterra, junto com a França e junto com os Estados Unidos. Esse grupo é o grupo dos aliados. Então vamos lá decorar esse pedacinho da história. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que teve o envolvimento de grandes potências mundiais. Esse conflito foi polarizado em dois grupos. Um grupo chama os aliados. Quem faz parte do grupo dos aliados? Vamos lá, gente, relembrar o que acabamos de falar aqui. Estados Unidos. França, Estados Unidos. Inglaterra. Então, a União Soviética, né? E União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? E do outro lado, nós temos um outro grupo chamado Eixo, que era formado por Japão e Itália. Japão e Itália. Perfeito. Decorou? Pronto para fazer a prova lá em setembro, mais ou menos? Já terceiro trimestre. Entendeu? Professor, então, ou seja, sim. Então, foi os aliados que jogou a bomba de Hiroshima no Japão, certo? Certo. Não foi a Alemanha. Não é bem, não foi os aliados, não. Foi especificamente os Estados Unidos. Entendeu? Dentro dos aliados, nós temos os Estados Unidos. E foi uma represália, né? Foi uma situação, porque tínhamos uma base naval dos Estados Unidos lá perto do Japão,
sabe o que é uma base naval, né? É um navio que dá para pousar e decolar avião nesse navio. Então você pensa o tamanho desse navio, é uma plataforma gigante, né? E aí os japoneses, nas batalhas e tudo mais, já estavam com os aviões aí sofrendo avarias e coisas mais. Tiveram alguns ataques chamados de kamikaze, né? Eu não sei se fala kamikaze ou kamikaze, mas é quase igual aquele brinquedo que tem nos parques de diversões aí. Então vai descendo aquela marretona, você pensa que vai bater no chão. Não sei se já tiveram essa experiência de andar naquele brinquedo, brincar naquele brinquedo. Então aquela sensação de que você vai mandar a testa no chão. Foi a sensação dos próprios japoneses, que estavam nos seus aviões, não tinha arma, não tinha míssil. O que eles fizeram? Fizeram do próprio avião um míssil. Bateu com o avião e tudo lá no navio. Entendeu? Então, depois desse ataque, os japoneses, desculpa, os Estados Unidos, né, os norte-americanos, então, que já tinha a bomba atômica prontinha, eles resolveram, então, soltar essas duas bombas nas duas cidades lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Aí, no caso, quando aconteceu isso, gente, aí o povo, não tem lógica, não tem jeito, foi o pior ataque do mundo. Foi um ataque, não foi um ataque de guerra, porque quando é guerra é o seguinte, eu tenho soldados meus, soldados seus, e vai guerrear quem ganhou, beleza, né? Então, ou seja, a cidade em si, ela não tá na mira da guerra. Isso foge de todas as éticas possíveis, todos os bons sensos possíveis, né? Então, pode, no máximo, ir lá e atacar um quartel-general, pode atacar uma sede do governo, mas não a casa das pessoas. Né? A casa das pessoas não tem nada a ver com isso, elas não estão para a guerra. E, no entanto, essa bomba caiu no centro da cidade, das cidades mais populosas do Japão na época, e morreu gente demais da conta. E foi quando, então, suspenderam a guerra. Não tem jeito de continuar uma coisa dessa, porque, no caso, passou de todos os limites que a humanidade poderia pensar. Né? Então, beleza, nós já sabemos. Olha quanta coisa nós sabemos nessa aula de hoje, né? Já sabemos data da Segunda Guerra Mundial, sabemos quais eram os países que estavam envolvidos, né? E o desfecho que foi importante aí. Então, veja bem, está escrito aqui nesse texto, olha, foi o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, foi a crise, que foi a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929, né? Essa crise, como a Maria Luísa falou, os Estados Unidos eram uma grande potência. Já que os Estados Unidos entrou em crise, o resto do mundo acaba entrando em crise na sequência, né? Porque é um efeito cascata, é uma avalanche que só vai aumentando aí a crise daí para frente. E aí o que aconteceu? Uma das soluções do governo fascista, né? Quem é o governo fascista, meninos? Eu já comecei a falar para vocês aqui, lembra? O governo de Hitler, né? E primeiro do Mussolini, né? Mas do Hitler e do Mussolini. Então, diante da crise, o que esses governos fascistas lá na Europa, então, começaram a fazer? Investiram na industrialização. Bem atrasadinhos, né? Lembra que a Revolução... Isso aqui nós estamos falando quando, gente? Que data é essa? 1930. Quando é que começou a Revolução Industrial? 1779, na Inglaterra. Ixi. Né? E depois aí esparramou para a França. 1789 o auge estava lá, que aí teve a Revolução Francesa, né? E aí já estava tendo muita industrialização por tudo quanto é canto. Aí agora que a Alemanha começou a investir um pouco mais pesado na industrialização e principalmente o que eles começaram a produzir lá? Equipamentos, olha a palavrinha aqui, meninos. Nucleares. Bélicos. Bélico, em latim, significa guerra. Então, eles começaram pensa, tá na crise, pobreza, e veio a industrialização. Vamos produzir o quê? Vamos produzir tecnologia? Vamos produzir coisas boas para o povo? Não, vamos produzir armas. Vamos produzir aviões, vamos produzir tanques, navios de guerra, entendeu? E isso meio que incomodou o resto do mundo, entendeu? Incomodou o resto do mundo. E aí, esse foi o contexto chamado período entre guerras. Porque a Primeira Guerra Mundial terminou em que ano mesmo? Gente, o seu professor de história não ensinou nada para vocês.
1945. 1945. Não, essa foi a segunda, meus queridos. A Primeira Guerra terminou? Eu acho que eu vou aguardar vocês falarem, que não é possível que esse professor de história de vocês não ensinou para vocês quando é que começou, quando é que terminou a Primeira Guerra Mundial. Não tem lógica uma situação dessa. 1918, professor, ou não? Isso, começou em 1914, terminou em 1918. E a Segunda Guerra Mundial começou em a segunda? 1939. 39. Então nós temos aí de 1918 até 1939, nós temos um chamado, quase 20 anos aí, né? 18, 19, 29, 39. Quase 20 anos, chamado período entre guerras. E nesse período, vocês lembram do Tratado de Versalhes? A Alemanha foi proibida de formar exército. E o que a Alemanha está fazendo? Está fazendo industrialização e produzindo armas, produzindo navio de guerra. Então, ou seja, o mundo já ficou preocupado, a Alemanha está mal intencionada. E de fato estava, né? E olha o que mais que eles fizeram, ó. Olha só. Então, deixa eu achar a palavra certa aqui, ó. O avanço dos regimes totalitaristas, radicais. Então, nós temos na Alemanha o nazismo do Hitler, né? E lá na Itália, o fascismo do Benito Mussolini, certo? Todos esses dois sujeitos espalharam essas ideias aí na Europa, né? Porque eles queriam garantir a expansão do território deles. Então, ou seja, o mundo já estava sabendo as intenções desses dois sujeitos nesses dois países. E o mundo estava um pouco com medo. O Brasil ficou neutro, né? Até certo ponto. Aí, o que aconteceu? Alguns de seus navios começaram a sofrer alguns ataques, né? E aí o Brasil teve que declarar guerra à Alemanha, e essa declaração foi lá no finalzinho, em 1942. Aqui nessa época nós estávamos governados pelo Getúlio Vargas, ok? E aí? O Brasil, então, entrou na guerra, de que forma? Ajudando os Estados Unidos, né? Na libertação da Itália, que se encontrava quase totalmente nas mãos do exército nazista. Então, tá vendo as tretas da guerra? Quando nós dissemos lá no início que quem fazia parte da guerra, né, que a Maria Luísa citou aí, o lado do eixo estava. Lembra, gente? Não vamos esquecer, não. Itália, Japão Japão, e Alemanha. Olha aqui no meio no finalzinho da guerra aqui. A Itália, então ela está pedindo socorro. Gente, os alemães estão me sufocando. Nós entramos juntos, mas eles estão me sufocando. E aí os Estados Unidos, então, intervêm nessa guerra para retirar a Itália desse eixo, né? Tirar a Itália do eixo lá. E o Brasil entra junto, né? Para ajudar os Estados Unidos a libertar a Itália ali do exército nazista. Entendeu? Então aí vai vendo a treta. Começou junto e terminou separado pela segunda vez. Pela segunda vez a Itália deixa a Alemanha sozinha. Na Primeira Guerra a Itália deixou e depois ainda queria terras da Alemanha lá no Tratado de Versalhes, só que o pessoal do Tratado de Versalhes não deixou a Itália aproveitar da situação. E agora a Itália entra junto mais uma vez e acaba abandonando a Alemanha mais uma vez, né? Então, ou seja, aqui nós do Brasil enviamos 400 homens de apoio da nossa FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Nesse meio, nós tínhamos aí cerca de 42 pilotos e ainda mandou 25 homens das Forças Expedicionárias Brasileiras. De certo modo, a Itália era um falso amigo, né? Porque, na verdade, ela fingiu que ela estava do lado da Alemanha, só que depois deixou ela sozinha e ainda queria terra dela, né? Ou seja, se aproveitou da situação, né? Tentou se aproveitar, né? Porque o governo lá não deixou. Isso, lá na Primeira Guerra Mundial. E agora na Segunda, ela saiu fora por falta de condições mesmo, né? Porque daí os ataques, gente, dos outros países contra a Alemanha e a Itália e o Japão foram ataques severos, né? Ataques duros. E aí o país fica sem condição de revidar ou se proteger. Aí, nesse sentido, é o fim, né? É o fim da situação mesmo, que não tem jeito mesmo de continuar. Então, nós marcamos aqui, né?
essa participação do Brasil nesse processo, né? Então, foi uma participação simples, né? Mas tivemos homens brasileiros, né? Então, pensa, em 1942, então, uma pessoa que estava no exército nessa época com 20 anos de idade, hoje ela teria que ter nascido, então, em 1920, 2020. Então, pode ser que tenha alguma pessoa de 100 anos de idade hoje, viva, que tenha lutado na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, pode acontecer isso de você encontrar alguém nessas condições ainda. Mas essa pessoa teria que ter hoje, no mínimo, 100 anos. Né? No mínimo 100 anos. Então, quais foram as causas? Vamos de uma forma bem técnica aqui. Por coincidência, aqui perto de casa tem um vizinho nosso que tem 100 anos. Então, será que ele foi do exército? Não sei, né? Mas morreu um essa semana passada. Tá fazendo, acho que uns 20 dias. Ali morava perto da UEG, né? Morreu com mais de 100 anos. Acho quase 110 anos o moço lá. Tem muita gente ainda vivendo muito aí. Então, quais foram as causas, gente? Eu queria pedir a alguém para poder ler para a gente. Posso ler, professor? Faz favor. Deixa o rapaz aí, não sei se foi quem foi? Gabriel Henrique. Gabriel. Leia esse parágrafo, por favor, e a próxima pessoa, acho que é a Isis Paula, não sei se eu reconheci a voz. Aí lê os dois aí. As causas, então, vai ser o rapaz e depois o fato aqui, a Isis, por favor. Tá. Causas. Em busca pela conquista de territórios, um grupo de países se uniu formando uma aliança de guerra denominada Eixo, que foi liderado por Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha, liderada por Hitler, pretendia impor uma nova ordem na Europa, disseminando a ideologia nazista e de imposição da raça alemã e exclusão total de minorias como negros, homossexuais, judeus, ciganos e a perseguição de regimes comunistas e socialistas. Itália e Japão estavam interessados em seus próprios propósitos, expansão territorial. Isis, por favor. O fato que demarcou o início da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939, tendo como reação imediata declarações de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. Para contrapor o eixo, outra aliança foi formada, a dos aliados, a qual era liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos olhar aqui de baixo para cima, né? Por que a gente pode assim pensar, lembrando da Primeira Guerra Mundial, claro, né? Por que a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha pelo fato da Alemanha ter invadido a Polônia? O que a França e a Inglaterra têm a ver com a Polônia? Por que ela se doeu pela Polônia? E por que foi a Inglaterra e a França que fizeram isso? A questão é essa. Estava pensando sobre isso. Mas é simples. Vamos lembrar lá do que foi... territorial? O problema da expansão territorial. Eles sim. eram aliados? A França e a Inglaterra eram aliadas na Primeira Guerra Mundial. Isso sim. Mas será que o problema é esse? Eu ia falar sobre industrialização, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu estou colocando no lugar errado aqui. Deixa eu ver. Eu quero mostrar para vocês aqui a questão geográfica, né? Eu não sou Túlio nem o Hélida, não, mas eu quero viajar o mundo um dia, então eu vejo os mapas. A minha internet aqui não está ajudando muito, né? Mas você está vendo o mapa mundi aí, né? Então, vamos aqui rodar o mundo. Então, nós temos aqui, tá vendo aqui a Polônia, né? Estão vendo, meninos? Sim. Eu estou na aula. Estou na aula, sim. Outro dia eu não estava na aula e pensando que estava. Então, você veja, olha, você tem aqui, ó, a Alemanha, né? Você tem aqui a França e tem aqui em cima a Inglaterra, o Reino Unido. E aqui, olha, você tem a Rússia. Aí pensa bem, a Rússia, olha aqui, tudo isso aqui é Rússia, né?
Olha o tamanho do território da Rússia, o maior território do mundo, de país, né? Todos esses países aqui, olha, a Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, todos esses países aqui passaram a fazer parte, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Russa, fizeram parte da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E a Polônia fazia parte, né? Mas aí o problema aqui não foi a Inglaterra e a França apenas se doendo pela Rússia que estava perdendo a Polônia para a Alemanha. Gente, o Tratado de Versalhes, que você vai revisar daqui uns dias estudando para a prova, o Tratado de Versalhes determinava que a Alemanha não podia mais criar império. Vocês lembram dessa cláusula do Tratado de Versalhes? Sim. E quem é que era o país que impôs o Tratado de Versalhes? Foi justamente a Inglaterra e a França, que foram os que impuseram para a Alemanha essa regra, essa lei. Aí, quando a Alemanha fez uma coisa errada, aí a Alemanha, a Inglaterra e a França vai chamar a atenção da Alemanha, declarando guerra mesmo, uma vez que era a consequência se ela fizesse aquilo, né? E já estava formando seu exército, já estava produzindo armas, né? E aí se estabelece a guerra. Aí Inglaterra e França já declaram a guerra e falam, e aí, Rússia, vai entrar ou não vai? Tá pegando seu território. A Rússia, opa, estamos prontos também, vamos entrar nessa guerra aí, né? E aí, o que acontece? Você tem do outro lado os Estados Unidos, né? Que, se fosse pensar na questão do capitalismo e do socialismo, Estados Unidos e Rússia são piores inimigos. Professor. Enquanto a Rússia... Só um pouquinho, só vou concluir e te libero. Enquanto a Rússia defende o socialismo, os Estados Unidos defende o capitalismo. A gente pensa, mas como que pode um socialista e o capitalista se unir, nesse caso? Mas foi uma união muito específica, viu, Maria Luísa? Que assim que termina a Primeira Guerra Mundial, começa uma chamada Guerra Fria. Uma guerra sem armas, sem explodir bomba, mas era os Estados Unidos se tornando uma potência capitalista e a Rússia tentando se tornar uma potência socialista. Aí foi essa Guerra Fria até 1989, né? Até há muito pouco tempo aí, entendeu? E as ideias socialistas do lado do Oriente da Rússia, as ideias capitalistas aqui, né? E aí com isso tivemos muitas competições, como por exemplo, o homem foi para a Lua, né? Depois americano, aí o russo também foi, e aí foi criando, né, tecnologias russas, tecnologias americanas, para mostrar essa força dessas potências, né, com base nesse sistema econômico financeiro. Enzo, é você que queria falar? Professor. Não, era só uma pergunta simples mesmo. Senhor, eu tinha mudado de slide porque para mim eu ainda tô no mapa mundo, não saiu do mapa mundo. Assim. Vou voltar pro texto agora, nesse momento. Professor. Sim. Recapitulando, então, que uma parte eu confundi. A França e a Inglaterra, no Tratado de Versalhes, escreveu que não era para a Alemanha, como que fala, invadir territórios. Isso. E Criar quando império. invadiu, foi mais um motivo para essa guerra. Isso? Foi o principal. Foi o principal. Professor? Sim. Posso falar? Claro, com vontade. Mas a Alemanha, ela não estava já produzindo armamentos, essas coisas, mesmo sabendo que ela não podia invadir outras terras? Pois é, esse que é o problema. Porque quando o Hitler assumiu, então ele já assumiu com aquela ideia do Mein Kampf, né, aquela ideia de vingança. Então, ou seja, ele mandou o Tratado de Versalhes às favas. Ele estava pronto para, de fato, descumprir o Tratado de Versalhes, mas com aquela ideia de que ele ia ser poderoso o suficiente para vencer se tivesse a guerra, e aí ele seria o libertador da Alemanha. Pensa se a Alemanha, vocês gostam de especular, né? E se a Alemanha tivesse ganho a guerra? Olha, aí seria o ótimo para a Alemanha. Seria, então, mostrando para o resto do mundo que Inglaterra, Estados Unidos, França não passam de exploradores.
Aí seria uma outra configuração. Nós teríamos um outro mundo hoje, com certeza, se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Com certeza seria bem diferente. Mas a situação é essa mesmo. Agora, por que só declarou guerra quando invadiu? Porque enquanto estava produzindo armas, era uma coisa interna, né? Então, ou seja, o outro país não tem que se meter no que está acontecendo lá dentro. Agora, na medida que ela pôs o pezinho para fora, invadiu a Polônia, colocou um tanque de guerra no território da Polônia, não, agora sim, você está passando os seus limites. Literal, né? Passando os limites geográficos, né? Então, agora nós vamos pegar você pelo... Então, ela basicamente estava pedindo para ter uma guerra. Ela estava provocando essa guerra. O fato é esse, né? Em termo técnico, né? Está provocando essa guerra. Poderia ser uma invasão pacífica, né? Mas é claro que os países não deixam por menos, né? João Pedro. Você quer falar, João Pedro? Não, pode deixar, professor. Passou o que você queria? Então, olha só, meninos e meninas. E foi a situação aqui, uma das causas, né, um marco, né, o fato que demarcou foi justamente a situação da invasão da Polônia, e isso aconteceu justamente no ano de 1939, né? Reação imediata. Mas lá dentro da Alemanha, né? Porque a situação também não estava tão legalzinha assim. Essas ideias, por exemplo, nazistas, né? Ideias de estabelecendo uma ditadura de um partido, né? Nós vimos isso lá na Revolução Bolchevique da Rússia. Então, ou seja, o partido impõe as suas ideias e vai até a última gota de sangue que for preciso para aquela ideia ser feita valer. Lá na Revolução Francesa nós vimos isso no ano passado, no 8º ano, né? Então os revolucionários impuseram a sua ideia e se você não fosse a favor, estava ali a guilhotina para cortar a sua cabeça, né? Então, ou seja, são ideias um tanto quanto radicais. E quando foi estabelecendo essas ideias radicais, começando na Itália, passando para a Alemanha, e na Alemanha foi muito mais radical que na Itália, também começaram outros países a assumir essas ideias radicais. Antônio Salazar, lá em Portugal, Francisco Franco, lá na Espanha. A gente quase não estuda isso aqui na educação básica, né? Mas nós temos o franquismo, né, do Francisco Franco, lá na Espanha, que perseguiu ciganos, sabe? Porque tem muitos ciganos, principalmente na Espanha, aqueles ciganos que habitam o Marrocos, né, ali na África, e tem lá um estreitinho que eles atravessam muito fácil ali pelo mar Mediterrâneo para a Espanha. Então, ou seja, é um local deles ali. E o que são ciganos? São um grupo, né, meio mestiço, meio fora dos padrões puros de cada país aí, mas que estão no mundo todo, né, até dentro de Porá. Enfim, então ele perseguiu bastante ciganos lá na Espanha, muitos ciganos foram assassinados nessas ideias nazifascistas, né? Ou nazismo e fascismo, sabendo que fascismo é qualquer governo totalitário que impõe as ideias de um dono do poder ali, ele põe as suas ideias para fazer valer. O nazismo é o específico da Alemanha, do Hitler. E o que ele tem de diferente dos outros, eu acho que não foi a Alanaí que falou aí, o que ele tem de diferente dos demais é que ele teve uma perseguição específica contra essa turminha aqui, olha, contra os homossexuais, contra os judeus, contra os ciganos, né? E negros. Sim, os negros aqui, justamente. E perseguiu ferrenhamente qualquer um que tinha ideias comunistas ou socialistas, né? Então, ou seja, tinha perseguições perseguições. No geral, todos eles tinham isso, tá? Deixa eu só explicando, no geral. Mas a perseguição aos judeus foi uma coisa bem nazista mesmo, propriamente dita. Ok? Já a Itália e o Japão, eles não estavam tão preocupados com essas demandas, mas mais preocupados com a questão de defesa do seu próprio território e expansão do seu próprio território. Beleza, meninos e meninas? Sim. Tá claro? Beleza. Parece que tá bem light hoje a aula, né? Assim, para mim parece que eu tô sentindo bem um pouco leve,
Mas também a gente, quando prepara os textos assim mais curtinhos, né? Aí a gente vai ficando mais de boa quanto a essa questão aí. Sabendo que nós vamos tentar explorar mais essas coisas todas aqui, viu? Nós vamos ter uma aula só sobre perseguição dos judeus, nós vamos ter uma aula mais específica sobre alguns desses pontos aí que fazem a diferença para a gente pensar a nossa atualidade. Vamos aqui para as consequências. Quem se inscreve para a gente ler aqui as consequências? Eu preciso de 3. Posso ler? Maria Luísa, Facholi e... Posso ler? E Gabriel. Não, peraí. Gabriel Facholi, o outro é o Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. Beleza. Então, 1, 2, 3, por favor. Gabriel Henrique também. Então, Gabriel Facholi e Gabriel Henrique. Maria Luísa é a primeira. Em consequências, Isso. Consequências. Após um longo período de combate entre Eixo e Aliança, a Segunda Guerra terminou apenas no ano de 1945, quando Itália e Alemanha se renderam. O Japão, o último país a assinar o Tratado de Rendição, sofreu um ataque nuclear lançado pelos Estados Unidos, onde uma bomba atômica explodiu na cidade de Hiroshima, dizimando muitos cidadãos japoneses inocentes. Já pode ler, então? Por favor. Tá. O regime nazista foi responsável pela morte de cerca de 2 milhões de poloneses, 4 milhões de pessoas com problemas de saúde, deficientes físicos e mentais, e o número exorbitante de 6 milhões de judeus no massacre que ficou conhecido como Holocausto. Os danos materiais também foram muitos. A guerra arrasou as nações perdedoras e outras envolvidas, destruindo cidades inteiras e a vida de milhares de cidadãos. O pagamento de uma indenização para a reconstrução das nações derrotadas foi determinado pelos aliados, assim como uma indenização aos países vitoriosos, assinada no Tratado de País de Paris. Ao final da guerra foi criada a Organização Nações Unidas, ONU, que tinha o propósito de manter a paz entre as nações, resolvendo os conflitos de forma pacífica e ajudar as vítimas da Segunda Guerra. Beleza? Então aí você tem esses desfechos, você tem alguns números. Antes de eu queria que vocês fossem pensando aí para fazer um comentário com base num clipe de uma música chamada Rosa de Hiroshima. Essa música é de um cantor brasileiro chamado Ney Matogrosso. E tem um dos clipes dela aqui no YouTube que é muito interessante, né? Que aí a gente conversa até sobre por que tem esse nome de Rosa de Hiroshima, tal, né? Por que é rosa? E aí todos esses temas aqui teria aí nós poderíamos ter uma aula que fala sobre cada um desses temas. Mas vamos ver aqui esse clipe que tem a ver com esse evento que acabou de ser dito e tem a ver também com a questão histórica aí. Pensa bem na letra, tá, gente? Muito na letra. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida.
rosa com cirrose anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Então, fica de alguma forma evidente, né? A gente poderia pensar aí, algumas dessas imagens são imagens, principalmente as últimas, tá? São imagens reais, imagens que foram tiradas lá nos destroços da bomba, ou dos destroços que a bomba causou lá no Japão, né? E aí tem algumas partes da letra. Quem lembra? Que parte da letra que te impactou e que você lembra agora? Assim, podia fazer uma participação desse jeito. Professor. Eu não entendi o que são rosas cálidas. Certo. Vai lá, Maria Luísa. Simplesmente o começo quando fala tudo sobre pensem. Eu já ouvi muito o que é um poema, né? Eu já ouvi muito e nossa, eu acho tão bonito. No caso, triste, né? Vamos pegar a letra aqui e aí a gente comenta essa questão que a Isis perguntou aí, né? Quem quer comentar uma palavra aí? Ou olhando aqui a letra, né? Qual desses versos aqui te causou algum impacto? Por favor, se manifeste. Professor, eu achei que ressaltou bastante, assim, uma parte da música que falou que a rosa que caiu lá em Hiroshima, ela não tinha cheiro, não tinha nada. Isso Entendeu? aqui, ó. Sem Ela cor, fez pra sem acabar perfume, sem Isso. rosa, sem nada, né? E outra, é uma anti-rosa. Não é uma rosa, porque a rosa ela é perfumada. A rosa, ela é rosa, né? A rosa tem ali, quando você oferece a rosa para alguém, você oferece um sentimento, você oferece ali um afeto, você oferece um carinho. E aí nós temos então a explosão de uma bomba, e quando explode, por que está falando em rosa, né, gente? Porque quando a explosão aconteceu, ela teve o formato de uma rosa, sabe? É o formato de uma rosa. Porque ela acontece a explosão acontece acima, parece que eu não me lembro a distância, né? Então ela não explodiu quando ela caiu no chão. Ela explodiu uma certa altura, e essa altura já foi pela engenharia, a engenharia atômica aí, já foi pensada porque aí aumentava a zona de impacto da bomba, entendeu? Então, ou seja, ela não caiu e explodiu. Não, ela esmagou e explodiu, no caso. Ela fez essa coisa aí. E que tem uma situação também, por exemplo, de pessoas que foi pulverizada, sabe? A pessoa está lá sentada, a bomba explodiu, só aparece a sombra da pessoa, não achou um pedacinho de osso da pessoa, não achou nada, ela simplesmente foi, puff, né? A pessoa desapareceu ali daquele lugar lá, entendeu? Tem um nome técnico para isso, mas eu me esqueci. A questão que a Isis Paulo falou, cálida, cálida é queimada do sol, sabe? Por exemplo, você está com a sua pele muito cálida, caliente do espanhol, queimado, entendeu, Isis Paula? Ah, tá, agora entendi. E essa, olha aqui, as crianças ficaram mudas. Esse telepático eu acho uma linguagem poética mesmo, né? Que tem a ver com essa coisa do desaparecimento, etc. As meninas ficaram cegas, né? E o inexata eu acho uma característica da poesia. Eu não sou um literata, né? Então eu posso falar que eu acho o que é e pronto, né? Mas o que é mesmo, vamos perguntar para o professor de português e etc, literatura. Então, as mulheres tiveram suas rotas alteradas. As feridas, várias feridas nos corpos das várias pessoas, né? Como rosas que são queimadas. Aí vamos pensar, né? Como é que ficou a pele da pessoa que tomou contato com a radiação da bomba atômica? Você já viu uma rosa que sequinha do sol lá? Se você pega na pétala dela, o que acontece com ela? Ela desmancha. Ela esfarela, né? Ela esfarela. E dessa forma ficou, então, as pessoas.
Mas não se esqueça da rosa da rosa. Não se esqueça que os Estados Unidos explodiu 2 bombas atômicas lá em 2 cidades do Japão, acabando com toda a população das cidades mais populosas do Japão. Não se esqueça dessa rosa. Não se esqueça disso. Né? Esse fato aconteceu não tem muito tempo. E outra, olha aqui, é uma rosa radioativa, ela é estúpida, inválida. O que isso adiantou na história da humanidade? Né? Qual que foi a validade disso? Que interessante foi isso acontecendo. E até hoje nós temos pessoas que estão sofrendo as consequências da radiação que fica, você sabe que fica no sangue das pessoas, né? E às vezes os netos, bisnetos ainda sofrem, ainda tem algum tipo de problema de saúde ou problema de deficiência por conta do contato com essa radiação que fica, né? Então, ou seja, é uma letra que eu fico totalmente fascinado com essa letra, né? Porque ela, então, ela é de uma forma poética, né? E a poesia, ela tem essa situação em que se pode, então, dizer as coisas que se querem dizer, né? Dentro da questão aí. Então, meninos, eu acho que para finalidade, assim, de introdução, seria mais ou menos isso, né, que a gente estava pensando para hoje, né, para que vocês, então, tivessem esse contato aí. E veja bem, aonde foi assinado o Tratado de Paz? Lá, mais uma vez, em Paris, né? Aconteceu lá. Uma instituição muito importante que nós temos hoje, por exemplo, só para você fazer um link, essas questões do coronavírus aí, bem no início, nós começamos a seguir as orientações e estamos até hoje. De qual entidade mais importante que está nos orientando sobre como nos comportar e como que os países devem agir com base na contenção da propagação do coronavírus? A ONU, professor. A OMS. Então, OMS, Organização Mundial da Saúde. E ela está vinculada, acho que Gabriel, né? Está vinculada a quê? À Organização das Nações Unidas. Ali está ligado também o UNICEF, né? Que está ligado à pastoral da criança, essas coisas todas que resolve algum problema social que a gente tem. Tem também lá ligado o Banco Mundial, que oferece dinheiro emprestado para os países pobres para organizar a vida aí, entendeu? Então, ou seja, a ONU é esse órgão unificador, né? Um órgão que está, na verdade, ele não manda em ninguém, né? Não tem poder sobre país nenhum, mas os países que se associam à ONU, certo? A ONU faz orientações a nível mundial, porque tem esse conhecimento das coisas no mundo inteiro. E acaba sendo, então, um órgão normativo, mas somente para os países que são signatários, os países que assinam, que compõem essa organização, certo? Então, ela nasce justamente no ano de 1945, né? Foi, então, uma última tentativa, então, para que acabasse com a guerra no mundo, para que tudo então ocorresse com base na diplomacia, na conversa, nos acordos, né? Na política da boa vizinhança, certo? Que mais que nós vimos de relevante aqui para a gente finalizar então nesses 2 minutos que restam? Bom, olha esse saldo. Quem falou agora há pouco aí? Deixa eu ver. Eu acho que foi o Enzo, né? Então, talvez esse governo aí do Hitler, o pessoal achou que era o melhor possível, era o único possível, talvez não foi tão bom assim. Olha aí o saldo. Então, com base nas ideias desse governante, né, os anseios do povo que apoiava esse governante, começou uma guerra. E essa guerra foi invadir um território, a Polônia. Foi o território que, em proporção, mais sofreu. Olha aí, 2 milhões de poloneses mortos nas primeiras invasões da Alemanha na Polônia, né? E aí, já que os alemães estão dentro da Polônia, invadindo a Polônia, quando os outros países vão atacar os alemães dentro da Polônia, acaba tendo uma consequência de matar algum polonês ou outro também,
né? Por causa que estava sendo o palco da briga, o palco da luta ali, do confronto. E aí 4 milhões de pessoas com problemas de saúde, deficientes físicos, mentais, né? E veja, 6 milhões de judeus, aí aquela questão que a Lanaí falou do Holocausto específico ali dentro da Alemanha, né? Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás e entrava num trem para ser transferido de uma cidade para outra e nunca aparecia na outra cidade, né? Eram mortos e jogados em qualquer lugar mesmo, entendeu? Então, ou seja, situações terríveis, olha, danos materiais que foi muito assoladores mesmo. Muitas nações ficaram arrasadas nesse processo. E no final das contas, quem foi o culpado e quem de fato teve que registrar ali a perca total, no caso, Japão, Itália e Alemanha, né? Os países do eixo, então, foram os perdedores dessa guerra. Bom, meninos e meninas, em linhas gerais é isso, né? Deu para a gente falar aqui do começo, dos antecedentes, do começo, do meio e do fim da Segunda Guerra Mundial. Se fosse uma aula de ensino médio, lá no segundo ano, já está pronto. Que é só revisão mesmo, você já vai fazer Enem e pronto, né? Mas como aqui é nono ano ainda, nós vamos ainda conversar um pouquinho mais sobre esses elementos aí, para que lá no ensino médio você apenas relembre, né? Só recapitule. Pois não, Enzo? Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque assim, já que o ataque foi feito na Polônia, eles atacaram a Polônia, não foi isso? Não, não foi só isso, né, Enzo? Pois é, mas assim, esses países que foram atacados não fizeram nada em tentar se defender, esse tipo de coisa, não, porque... Não, o Enzo, é isso que nós vamos ter outras aulas para a gente começar a falar. Por exemplo, nós vamos falar do dia D. O dia D foi quando eles chegaram na Normandia, que foi um dos ataques e conflitos terríveis. Outro ataque eu já contei nessa aula. Os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos. Entendeu? Lá o grande navio lá, que os Estados Unidos tinham seus aviões e tudo mais, os japoneses atacaram essa base naval. Então houve vários ataques de todo lado. Os Estados Unidos entrou na guerra depois desse ataque, né? O ataque de Pearl Harbor. Não, ele não entrou depois desse ataque, não. Finalizou a guerra com esse ataque, entendeu, Bruno? Porque foi lá no finalzinho mesmo. Ele gerou os Estados Unidos explodir as bombas atômicas lá no Japão. Isso já depois que, por exemplo, a Itália e a Alemanha já tinham assinado o tratado de desistência da guerra, no caso de rendição, né? Que de fato eles perderam a guerra. Então os Estados Unidos estavam na guerra, já estava atuando já. Inclusive, como nós dissemos lá no início, atuando... A vovó chegou, meu filho. Pela vovó. Então, lá no início, o Brasil entrou na guerra lá em 1942, já apoiando os Estados Unidos, entendeu? E essa questão do Pearl Harbor foi lá em 1945. Certo? Professor? Sim. Segundo algumas coisas que eu pesquisei, que antes eu estava pesquisando sobre isso do nazismo, dos judeus, e uma curiosidade que quando eles iam para as câmaras de gás, para os judeus não ficarem alterados ou coisa assim, disseram a eles que era a hora do banho. Eu não sei se isso é um fato, mas de acordo com a minha pesquisa, foi isso. Eu li sobre isso também, né? E aí, junto lá, assim, tem muitos casos, muitas falas sobre isso aí, tá, Paulo? Tem muitos casos que pode ser só especulação, mas pode ser fato também. Mas, por exemplo, muitas pessoas morreram sem entender nada. Tipo, colocava as pessoas dentro de um galpão, lá, as pessoas esperando lá uma comida, esperando alguma coisa, e põe um caminhão funcionando ali perto. E a fumaça do caminhão, onde ia? Para dentro do galpão. E daí só via pessoas desmaiando com monóxido de carbono, né, intoxicado com monóxido de carbono que saía ali do escapamento do caminhão. Né? Então, ou seja, tem várias histórias assim, né, que acontecia também. Professor, esse foi um dos primeiros meios, né, deles matarem os judeus. O outro foi a câmara de gás, não?
Também, né? Porque aí, no caso, o que aconteceu? Foi um processo de se especializando na chacina, né? Se especializando aí nesse processo. E outros foram fuzilados também, viu? Essa questão da Câmara de Gás foi uma coisa assim, meio disfarçada, do caminhão foi disfarçado, até começarem a meter bala mesmo. Aí pronto. Porque aí foi criando, gente, a ideia, parece que foi uma ideia de ódio, né? Como se esses judeus estivessem ali e estivessem atrapalhando o desenvolvimento da Alemanha. Depois de matarem eles, eles ou jogavam nas valas ou se não incineravam, né? Sim, justamente. E tudo isso totalmente contra a cultura judaica, que eles têm todo um procedimento lá de enterrar a pessoa com a cabeça dela pro lado do Oriente. Eles têm toda uma... Então, assim, foi um desrespeito em vida e em morte também, né? Nesse processo aí. Meninos e meninas. Professor, sim. Em relação à frequência, não vai ser só a presença aqui na aula ou tem alguma coisa no fórum? Não, nós temos tudo, tem atividade, né? Mas a frequência aqui, vocês lembram como é que é? Tem que fazer lá. Eu vou pôr aqui de novo no chat aqui da reunião. Professor, essa é a questão. Eu entrei na frequência e apareceu a questão 1 sobre uma coisa aqui sobre a abolição da escravatura. Pois é. E eu não entendi muito bem. Maria Luísa. Não precisa responder. Tá escrito lá, tá? Leia lá a última linha da questão, tá? Mas é isso mesmo, tá? É só fazer lá. Tem lá a frequência. No lugar de sempre, na postagem do blog, eu acabei de colocar ela aqui para vocês, ó, no chat. Se não tiver aí, vocês mandam para mim aí no WhatsApp que eu respondo. Vamos encerrar então, meninos? Ele mandou o link do blog, então é só entrar lá e responder. Porque aí você faz as duas coisas, né? Pode responder a frequência e lá embaixo tem as perguntinhas da aula de hoje. O conteúdo. Ah, tá. Isso aí também é para responder ou não? Que aí é a tarefa de colocar até no portfólio, tá? Ah, tá. Tarefa para portfólio. Tarefa primeira, eu acho que é a primeira, né? Primeira tarefa do portfólio. Não, já é a terceira. Nós temos 4 tarefas até hoje. Essa é a terceira do portfólio. Pois é, mas tô falando assim, primeira do segundo bimestre, né? No caso. Não, eu tô falando isso, Enzo, é a terceira já. Mas eu vou te mandar os links de uma por uma das aulas agorinha. Aí você vai vendo lá qual que é portfólio e qual que não é, tá? Ah, tá. Obrigado. Boa tarde, professor. Então, boa tarde, tudo de bom. Até a próxima semana. Tchau, professor. Boa tarde. Até a próxima aula.